Boa noite a todos. Que a paz de Iausha esteja com cada um que se encontra aqui neste momento, nesta noite. Mais uma noite agradável, mais uma noite abençoada, para que a gente juntos possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Eterno. Também gostaríamos de agradecer as pessoas que em outro momento vão assistir este ensino pelos canais de comunicação do Instituto ID Prover, pelas nossas plataformas, que logo esse material vai estar disponível. Para a gente começar a nossa noite, sobre o tema proposto de hoje, construindo sua vida sobre a rocha. Então a gente vai fazer esse entendimento, a gente vai compreender como a gente, pode estar fazendo para construir as nossas vidas sobre a rocha. Então, para a gente poder iniciar, vamos fazer uma breve oração. Amém? Pedimos ao Pai Eterno, em nome do seu Filho Iausha, que nos abra os olhos do entendimento, para que a gente possa compreender, através deste ensino, qual que é a vontade do Pai para as nossas vidas, que o poder operar do Espírito da Verdade venha nos conduzir os nossos corações, conduzir as nossas vidas para a glória do Pai Eterno, e que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da sua palavra. Em nome de Iausha. Amém. A mensagem de hoje, ela fala sobre como a gente constrói as nossas vidas sobre um firmamento, um fundamento, sobre uma rocha. E a base do estudo de hoje está em Mateus 7, 24 a 27. O que é para nós construir a vida sobre uma rocha? Em primeiro lugar, é ter a certeza sobre as incertezas da vida. Guarde isso para o seu coração. Construir a vida sobre uma rocha é ter certeza sobre as incertezas da vida. E algumas questões que a gente pode colocar aqui para que a gente possa meditar sobre essas questões. Sobre qual rocha você tem construído a sua vida? Sobre a rocha da verdade ou a rocha do engano? Quais são os fundamentos da sua vida? O mundo ou o reino de Deus? Diante dessas questões da vida, vamos começar a nossa reunião missionária e esperamos encontrar as respostas que viemos buscar aqui essa noite e que sejamos edificados pela palavra do Eterno. Boa reunião missionária a todos nós e que possamos aprender um pouco mais sobre esta questão. Antes da gente entrar no tema, antes da gente aprofundar no tema, a gente precisa entender o que nos impede, ou seja, quais comportamentos contrários que impedem que a gente construa uma vida sobre a rocha. A primeira questão é mentalidade mundana. Isso mesmo. A mentalidade mundana é uma das questões que impede que a gente construa a nossa vida sobre a rocha. Em Romanos 1, de 29 a 31, nos ensina sobre isso. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade: pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Ou seja, a mentalidade mundana ou a mentalidade do mundo provoca em nós essas questões.
a vida dessas pessoas, como a palavra nos ensina, ela enche de perversidade, não tem o entendimento verdadeiro sobre o que é certo e o que é errado, quebram as suas promessas de forma muito fáceis e não mostram afeição e nem misericórdia. Essas pessoas acreditam num modo de vida que para elas são bons, pois buscam saciar os desejos e os prazeres da carne a qualquer custo. Entretanto, vivem uma vida no engano, presas a uma mentalidade ao qual os conduz para a destruição da alma e do espírito. Essas pessoas, elas não conseguem ter clareza da verdade, pois não têm entendimento sobre a verdade. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo, o Messias, o Salvador e o remidor de nossos pecados. Portanto, precisamos ter essa certeza, essa convicção, para que a gente verdadeiramente, através desse entendimento da verdade, nós abrimos mão, né, sobre a mentalidade do mundo e criamos uma vida sobre a rocha, que é o propósito do ensino de hoje. O versículo base para este ensino, a gente trouxe em duas versões. Como o texto é muito longo, a gente trouxe em duas versões para exemplificar. Aqueles que nos acompanham há mais tempo e está aqui conosco, já é acostumado, já habitualmente ver que a gente coloca 2 a 3 versões, ou em alguns momentos até 4 versões da Bíblia, né, das versões atualizadas. Mas nesse momento, no dia de hoje, a gente vai estudar apenas 2 versões. A King James, que é referência para os nossos estudos, 1611, e a segunda a gente vai ver através da tradução na linguagem de hoje. A primeira parte, Mateus 7, 24, 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Vejamos agora a outra versão. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Vamos decorrer então sobre o assunto, construindo a vida sobre uma rocha. Agora, no decorrer desse ensinamento, a gente vai entender essas duas questões, né? A gente viu aqui que tem um ensinamento específico para um povo, para uma pessoa que constrói a rocha sobre um fundamento. E, ao final, a gente compreende como essa história termina. E, por outro lado, aquelas pessoas que constroem a casa sobre um outro fundamento, sobre a areia, e como é o final dessa história. Agora vamos entender um pouco mais de forma mais profunda. O homem e as suas 2 escolhas: viver ou não por meio dos ensinamentos do Messias.
A primeira questão que a gente tem que ver aqui nesta noite, para a gente construir a vida sobre a rocha, precisamos entender que temos uma escolha diante de nós: viver ou não por meio dos ensinamentos do Messias. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é a primeira parte aqui que a gente vai estar estudando. Aqueles que ouvem os ensinamentos e não vivem de acordo com eles. Viver de acordo com o seu modo de pensar, que é inútil. Ou seja, vivem de acordo com o seu modo de pensar, que é inútil. Romanos 1, 28. Uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Muitas pessoas estão com suas vidas ocupadas demais para buscar conhecer a Deus. Cheias de compromissos, moldam seu modo de pensar e agem por meio de suas crenças e convicções, tornando-se inútil para o que ele mesmo, tornando-se útil para o que ele mesmo julga ser importante e inútil para o que verdadeiramente importa, o conhecimento sobre o eterno. As pessoas, elas desprezam a palavra do eterno e vivem incentivando outras pessoas a seguir o seu modo de vida. Vivem por meio de filosofias de vida que, se vou mesmo para o inferno, ou se ele existe, é melhor que leve outros comigo. Infelizmente, tem pessoas que têm enraizado no seu coração esse modo de pensar e essa filosofia de vida. Se eu vou mesmo passar por uma situação ruim, se eu vou mesmo sofrer alguma punição, que outras pessoas estejam comigo, então, neste caminho que eu escolhi. E muitas pessoas, infelizmente, acabam seguindo este tipo de pessoa com esse modo de pensar e com esses comportamentos. Romanos 1, 32 nos ensina que, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando aqui que nós temos que tomar cuidado com as pessoas que a gente segue. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que têm os seus pensamentos contrários à vontade do Pai Eterno e a gente acaba seguindo esses pensamentos de alguma forma. As nossas vidas passam a ser construídas de algum jeito através desse modo de pensar. Muitas pessoas estão com os corações impregnados pelas raízes malignas e a mentalidade corrompida dessas pessoas levam outras ao caminho do abismo. Devemos ter muito cuidado com isso, para que a gente não se perca neste caminho e construa a nossa vida sobre um alicerce ao qual irá destruir no final. Não viver de acordo com os ensinamentos de Yahshua é escolher um caminho de escuridão. Embora que nessa vida temporária, a pessoa pode até ser bem-sucedida, e muitos os são, mas é apenas isso. Viver temporariamente pelos prazeres desta vida e tornar-se inútil a vida eterna que o próprio Deus lhe deu. Em outras palavras, as pessoas escolhem uma vida temporária e muitos adquirem sucesso nesta vida, neste mundo, neste plano físico. E por possuir, por conquistar as coisas, por ter sucesso nesse plano, acabam conduzindo outras pessoas pelo mesmo caminho. Às vezes, tem pessoas que estão buscando o sucesso
porque outras pessoas acabam levando eles para este caminho. Só que a pergunta que nós devemos fazer é a vontade de Deus para a minha vida? É a vontade que é o propósito que Yahweh preparou para a minha vida? Porque isso faz toda a diferença. Porque às vezes, se a gente estabiliza, se a gente busca estabelecer a nossa vida sobre o plano do mundo, a gente vai perder aquilo que o Eterno tem preparado para nós. E isso pode custar sim a nossa eternidade, pode custar sim a vida eterna. Agora vamos entender uma outra parte deste versículo. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles. A primeira parte era pessoas que não viviam de acordo. Agora vamos entender um pouco a questão de algumas pessoas que vivem de acordo com os ensinamentos. Em primeiro lugar, essas pessoas renunciam os prazeres deste mundo para viver neste presente século de forma sóbria e justa e piamente, conforme Tito 2:12, ensinando que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Renunciar é um ato contínuo e diário. Não se esqueça disso. Renunciar é um ato contínuo e diário. Para aqueles que vivem por meio dos ensinamentos de Yahshua. É a prática da renúncia que alimenta a fé. Ou seja, é a prática da tua renúncia que vai alimentar a tua fé. A esperança e o amor por tudo que o Pai e o Filho fez por cada um de nós. Pois a vida prática dos ensinamentos só é possível por meio da renúncia diária. Uma vida prática, reforço, uma vida prática de renúncia, ela só é possível por meio de uma renúncia diária. Ou seja, todo dia temos coisas para renunciar. Todo dia temos situações à nossa frente que devemos renunciar devido à palavra do Eterno, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que não o agrada. Outra questão que a gente precisa entender, que nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, marcados pelo seu sangue. Tito 2,14. Somos remidos, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Ou seja, a esperança de uma vida eterna ao lado do Pai Eterno só é possível graças ao amor do Pai e do Filho. E você precisa ter consciência disso, para construir a sua vida a partir dessa verdade na rocha que é Jesus. Somos purificados por meio da palavra e somos preparados para ser um povo zeloso, de boas obras para o Pai Eterno. Portanto, nós precisamos tomar precisamos ter muita atenção a essas questões da vida, para que a gente verdadeiramente possa edificar a nossa vida, ter os fundamentos certos, para que a gente não venha se distrair e se perder no meio deste caminho. O homem sábio, prudente, versus o homem insensato, o sem juízo. O que os diferenciam? Nós vimos que existe dois tipos de pessoas, né? A palavra é muito clara, que existe um povo sábio, prudente, e um povo insensato e sem juízo. Agora, o que diferencia estes dois é o que a gente vai ver agora. O homem insensato, o sem juízo, e não vive de acordo com eles,
é como um homem sem juízo ou insensato. Aquele que não é são, ou seja, uma pessoa insensata é aquele que não é são, age de modo inconsequente, portanto, é uma pessoa que vive sem temor. Atos 28, 26 a 27, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvidos ouvirei, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se converta, e eu os cure. Olha o que o Senhor nos ensinou. Se a gente não tiver o temor ao Pai Eterno, se a gente não tiver temor com aquilo que o Messias nos ensinou, nós não podemos nos converter. Nós não podemos ser curados. Por quê? Porque nós vamos ver, nós vamos ouvir, mas o nosso coração não vai entender. Os nossos ouvidos vão estar fechados. Você pode assistir essa palavra e não entender o significado dela. E é isso que a palavra está nos ensinando aqui. Esse povo age sem temor, de forma inconsequente. O insensato age de acordo com o seu coração, sem se preocupar com as consequências de seus atos, não pensam, apenas executam. Não escutam conselhos, agem pelo seu modo de pensar e imaginar o mundo conforme seus desejos e buscam saciar, custe o que custar. Deste modo, o insensato não tem em seu coração o temor a Deus, pois despreza e acredita ser o dono do seu próprio destino. Seu ego, o seu eu, são as únicas vozes que ele escuta. Se você age desta maneira, toma muito cuidado, porque você pode estar construindo a tua vida alicerçada a um fundamento, a uma base de areia que pode destruir com um vendaval, com uma tempestade, com a chuva, como a própria palavra nos ensina. Agora, o homem sábio e prudente. Esta pessoa, ele tem temor. Vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, esta pessoa, ele tem temor. Por isso que é considerado como um sábio. Em Salmos 111, 10, nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Portanto, todo homem sábio necessita de uma fonte para os seus conhecimentos. Logo, temer ao Eterno o faz um homem prudente e sábio, pois vive uma vida experimentada e provada nos ensinamentos e mandamentos do Pai Eterno. Torna-se próximo dele, sem perder a reverência e o que o Pai representa para ele. A construção, os dois fundamentos, os dois alicerces. A primeira questão que a gente vai ver aqui é de uma vida fundamentada fora da palavra de Yahweh. É a primeira questão que a gente vai analisar aqui. Uma vida fundamentada fora da palavra de Yahweh. Se você perceber que a tua vida está fundamentada fora da palavra, é hora de você fazer uma pausa, é hora de você refletir, é hora de você dar um passo atrás
e ver aonde você precisa ajustar a sua vida. São aqueles que construiu a sua casa na areia. Em 1 Coríntios 3:3 vai nos ensinar um pouco mais sobre isso. Quem são essas pessoas, para a gente poder entender, para a gente poder discernir. Porque ainda sois carnais, ou seja, a primeira questão é que são pessoas carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então aqui a gente já tem um exemplo de pessoas que constroem a sua vida na areia. São pessoas que são invejosas, pessoas que provocadoras, geram contendas, dissensões entre as pessoas e andam segundo os padrões do mundo. Preste muito atenção sobre isso. Se você é uma pessoa que possui essas características, a tua construção da tua vida não está sobre a rocha, está sobre a areia. Em 1 Coríntios 3,19 vai nos trazer mais alguns elementos para a gente identificar qual tipo de pessoa que constrói a sua vida sobre a areia. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Se vocês se julgam um homem astuto, que consegue se dar bem diante das circunstâncias, das situações da vida, se você consegue tirar proveito da vida e diante das pessoas você é julgado, você é colocado como uma pessoa sábia, de bom conhecimento sobre as coisas desse mundo, toma cuidado, porque a palavra nos ensina que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas por que isso? Porque se você for uma pessoa sábia, conforme os padrões do mundo, você está tendo uma vida inútil diante de Deus. É isso que ele está nos ensinando aqui. É isso que ele está trazendo para nós essa noite. Não adianta você construir a tua vida sobre a areia. É inútil. A natureza carnal do homem natural faz com que ele tenha comportamentos que evidenciem uma vida sendo construída sobre a areia. Ou seja, examine o homem a si mesmo. Iludido e com falso firmamento. Isso é muito importante, eu preciso reforçar isso daqui. Construir a vida sobre um firmamento falso é o que muitas pessoas têm construído hoje em dia. Indo em busca dos seus sonhos, indo em busca dos seus projetos de vida, indo em busca do dinheiro e às vezes se tornam pessoas gananciosas, se tornam pessoas idólatras de si mesmo, se tornam pessoas obstinadas pelo sucesso, pela fama, pelo status e acabam perdendo a sua salvação. Outra questão importante é que existem falsos construtores. Meus irmãos. Existem falsos construtores que possuem a sabedoria deste mundo e muitos são conduzidos por eles. Por serem falsos, vendem um falso fundamento. Mas não se importam com isso, pois querem apenas ser bem-sucedidos por um pouco de tempo nesta vida presente. Mas quem são esses falsos construtores? São pessoas que ensinam, que instruem, que lideram outras pessoas com ensinamentos errados. Ensinam a palavra de forma equivocada e as pessoas caem. As pessoas aceitam. Por quê? Porque alimenta a sua carne. Simples assim. A gente só aceita aquilo que nos alimenta. Se alimentar a tua carne faz bem, você vai aceitar esses falsos construtores. Porque o semelhante, infelizmente, busca o semelhante.
Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma vida fundamentada dentro da palavra de Ial. O que é uma vida fundamentada dentro da palavra de Ial? Construindo sobre uma rocha. Que construiu a sua casa na rocha. Então a gente vai entender essa parte agora. Pessoas que construíram a sua vida na rocha. 1 Coríntios 3:9 nos ensina que, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 3 características para você jamais esquecer. Primeiro, você é cooperador. Logo, você está neste presente século para cooperar com o Pai Eterno em relação à obra que Ele está fazendo sobre a face da terra neste momento. É a primeira constatação que você tem que ter para estar edificando a sua vida na rocha. A segunda questão, sois lavoura. O que é lavoura? Uma grande plantação. Ou seja, no teu coração foi plantada uma semente, que é a palavra de Yahweh. No seu coração foi plantada uma semente, que é a palavra de Yahweh. E quando ela se transforma, quando ela gera os frutos, quando ela produz algo, você se torna lavoura do Senhor. O joio e o trigo, como exemplo. E o edifício, ou seja, você está alicerçado num fundamento sólido. Você está edificado por meio da palavra. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Colossenses 2:22. Uma vida fundamentada na rocha. Os nossos corações estão consolados. Estamos unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Ou seja, o Senhor nos enche através do seu Espírito e nos enriquece de sabedoria para a gente entender e compreender os seus mistérios. Aqueles que se tornam sábios construtores foram libertos das garras do engano, logo tornaram-se cooperadores de um projeto maior, ao qual ele mesmo sabe que não está sobre as suas mãos a conclusão deste projeto. E como ele é como se ele fizesse parte de um grande plantio, mas é ele quem vai ser colhido. E se ele estivesse construindo um grande edifício, ao longo da obra, ele percebe que é ele quem está sendo edificado. Então, nós nos tornamos sábios construtores, porque acreditamos que um projeto que Deus separou para nós, para a gente cooperar, é automaticamente para que nós tornamos lavoura dele e sejamos edificados por ele. Outra questão dos pequenos sábios construtores é a busca por unidade, pois eles sabem que cada operário é fundamental para a consumação de todo o projeto. Não existe maior ou menor. E todos buscam se tratar com amor fraternal e, o mais importante, buscam relacionar com o dono da obra, para compreender os mistérios que ainda estão por vir. Ou seja, são sábios construtores porque entende que precisa manter um relacionamento íntimo com o Pai Eterno. São sábios construtores porque entende que precisam manter uma aliança com Yahshua. São sábios construtores porque entenderam que são guiados pelo Espírito da verdade.
São sábios construtores porque entenderam que precisam viver em unidade, que precisam se doar entre irmãos em amor fraternal. Agora, as circunstâncias da vida vêm para todos, não é mesmo? As provações são iguais. Se você parar e voltar ao texto e refletir, tanto para o sábio construtor, que tem a sua vida firmada na rocha, como para o falso construtor, que tem a sua vida firmada na areia, as provações são iguais. Vamos ver de novo esse pequeno texto tão importante, mas às vezes as pessoas não percebem um detalhe, que essas mesmas provações caíram para os dois. Não houve acepção de pessoas. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Essa parte aqui, ela é muito importante para nós. Porque às vezes nós achamos que por estar no caminho certo somos especiais ao modo que eu não posso sofrer. Eu não posso passar por dificuldades. Se a chuva cair aqui, não vai molhar a minha casa. Ou se vir uma enchente aqui, vai desviar da minha casa. Não é bem assim. Ou se vir um vendaval que destelha, não vai destelhar a minha casa. Não é assim. E a gente precisa ter essa certeza. Romanos 2:11 nos diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Na tradução na linguagem de hoje, pois ele trata a todos com igualdade. Você está na presença do Pai, você está na presença do Filho, você vive por meio do Espírito Santo, então ele te trata com igualdade com aquele que não está na presença, com aquele que está agindo de forma inútil. Ele está, em algum momento, através dessas situações, esperando um momento para que esse coração se converta a ele, ou não. Em Mateus 5:45 nos ensina, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Então, aqui cai por terra qualquer narrativa, qualquer pensamento que só porque estamos na presença, isso nos torna diferentes. Muitas pessoas erram nesse quesito. Acham só porque encontraram um local ideal para edificar a sua casa, o torna melhor que as outras pessoas. Não é assim que funciona, meus irmãos. Todos são tratados com igualdade perante o verdadeiro dono de tudo e de todos. Escassez ou fartura, sol ou chuva estão para ambos. Agora, vamos entender outra questão. Colhendo os frutos, os resultados da prática ou dos ensinamentos do Messias. Os resultados, preste bem atenção, os resultados são diferentes. Captou? Entenderam aqui? Os resultados são diferentes. A aprovação não. A aprovação vem para todos. Não há acepção de pessoas em relação à aprovação. Eu estou na presença, eu vou ter um tipo de aprovação, eu não estou na presença, eu vou ter outro tipo de aprovação. Não. Os resultados, sim, eles são diferentes. Agora vamos entender? Quem não pratica, ou seja, quem não vive por meio desta palavra que está sendo ensinada aqui hoje, ela caiu e ficou totalmente destruída. Ou seja, a casa caiu e ficou totalmente destruída. Agora vamos entender? Vamos entender então essa passagem aqui? Mas Hebreus 12:8. Mas
Se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha a primeira questão aqui. Tem pessoas que vão levando a vida, e muitos passam por essa fase, que quando não sentem uma repreensão do Espírito por alguma coisa que está sendo feita errado pelo Espírito Santo de Deus, acha que está no caminho certo e continua errando, continua falhando, continua cometendo erros, e aí não tem mais ali a presença, não tem mais ali a direção, aí acham que já passou de fase, aí estão sem disciplina, já passou de fase. Na verdade, você se torna um bastardo. Você não torna filho, você torna um bastardo. E é por isso que aí você fica sem a disciplina. Então não se alegre no seu coração. Se você não tiver a disciplina, se você não tiver a correção do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo, não alegre o seu coração. Porque no final, a tua casa ficará destruída. Outra questão, Filipenses 3, 18 a 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Olha o que o discípulo do Senhor fala para nós, chorando. Que são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, um tipo de pessoa que é inimigo da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Aqui em Filipenses 3, 18, 19, está sendo muito claro esses dois tipos de pessoa. Que a casa foi destruída, o fim dele foi a perdição, porque ele passou a vida aqui pensando nas coisas terrenas, olhando para o seu eu, para o seu ventre, para o seu umbigo, para as suas vontades. E a glória, ou seja, o poder, o status, a fama que ele buscou, foi para sua própria confusão. Meus irmãos, não busquem esse caminho. Agora vamos entender isto. Quando você lê ou escuta histórias de pessoas bem-sucedidas neste mundo, e eu acredito que você já deve ter escutado inúmeras, como eu também já pesquisei e já estudei sobre este assunto. O que fizeram e que fizeram de tudo para possuir riquezas. Na hora da verdade. Qual que é a hora da verdade, meus irmãos? É o leito da morte de cada um. A hora da sua verdade é no leito de morte. A hora da minha verdade é no leito de morte. Porque enquanto a gente estiver vivo e caminhando sobre essa face da terra, nós temos ainda a oportunidade, de continuar firme na rocha. E é o que eu sugiro para cada um de vocês. 2, se estiver no caminho do engano, se desviar dele, se arrepender e voltar para o caminho da rocha. Na hora da verdade, em seu leito de morte, muitos relatam que não encontraram o verdadeiro propósito da vida. E que estão com um sentimento de ter vivido uma vida inútil e em vão. Não espere que você chegue a esse ponto para ter esta constatação. Se você tem dúvida, pergunta sobre os ricos de gerações anteriores. E você vai ver lá. Porque muitas pessoas pesquisaram e o que eles disseram é exatamente isso. Que não encontraram o seu verdadeiro propósito na vida. E que eles tinham o sentimento de que a vida deles foi inútil. Eu estou falando de pessoas muito poderosas e que foram muito ricas na face dessa terra. Pensar somente nas coisas terrenas não o faz tornar-se filho, pois o filho conhece seu pai, mas um bastardo
Mas um bastardo, ele não conhece o pai verdadeiro e, sem se relacionar com ele, passa a viver sem identidade. Sabe qual é o problema de ser um bastardo? Não tem identidade. Fica confuso nos seus pensamentos, não sabe a sua verdadeira história, não sabe a sua verdadeira essência. E aí sim entra um problema. Por quê? Porque essas pessoas passam a criar um modo de vida que o leva para a perdição. Ele torna-se idólatra de si mesmo. Suas conquistas são a custo de muito sofrimento. Entretanto, vivem de aparência, ou seja, vive como se não demonstrasse esse sentimento, vivem como não demonstrasse esse sofrimento. Mas quando eles estão no seu quarto, na hora da sua na hora de até de dormir, muitas das vezes, ali chora, ali coloca a sua angústia, coloca a sua solidão, e muitos ainda colocam as suas crises de depressão, as suas crises de identidade. Então tome muito cuidado. Aquilo que você vê, às vezes, nos meios de comunicação, não é a verdade de muitos. Na verdade, é uma vida de engano que você encontra ali. Então tome muito cuidado com isso. Agora, quem pratica? Quem pratica? Vai estar falando assim para mim, eu pratico. Agora essa parte é para mim. Ufa, aquela parte lá não me pertence. Então vamos ver se verdadeiramente você pratica. Porém, ela não caiu porque havia sido construído na rocha. Você construiu tua vida na rocha? Então dá um glória a Deus aí. Segundo Timóteo 3,16 nos ensina: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Em 1 Pedro 1,22 nos ensina: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Esse é o tipo de pessoa que está construindo a sua vida sobre a rocha. Então vamos entender. A primeira questão é que essas pessoas entendem que a palavra, que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Essa é a primeira questão. Você entende que a palavra é inspirada por Deus? Então, se você diz sim, você vai entender que ela é útil para ensinar a verdade, ou seja, ela é útil para ensinar os teus caminhos, como você deve andar. Outra questão, ela condena o que é errado. Sabe aquela questão de que eu amo o que Deus ama, eu odeio o que Deus odeia? É mais ou menos assim. Outra questão que eu preciso entender, que ela vai corrigir os meus erros, as minhas faltas, e vai me ensinar verdadeiramente como eu devo viver de uma maneira que o Pai se agrade. E aí, quando eu falo da questão de... Quando a palavra nos traz em 1 Pedro 1,22 que ele vai purificar as nossas almas pelo Espírito da verdade e vai nos conduzir à verdade. O que isso significa para nós? Somos tratados, restaurados, curados. Sim, quando obedecemos à verdade, que é a palavra de Yahweh. Nesse processo de construção, nós somos submetidos a um refino que nos purifica, tirando de nós muito das raízes malignas. Deste modo, a casa não cai, pois tudo o que derrubava tudo que derrubava ela foi removido. As infiltrações, as rachaduras, o que era imperfeito foi removido. Agora você deve estar se perguntando, eu entendi os dois lados. Quem construiu sobre a rocha e quem não construiu sobre a rocha. Mas o insensato deve estar se perguntando, e agora?
o que eu devo fazer? Talvez isso deve estar passando pela tua cabeça nesse exato momento. E agora, o que eu devo fazer? Comportamento, vida prática. Tem algumas pessoas que agora compreenderam de uma forma mais específica e talvez entenderam que a vida talvez não está sobre a rocha assim, porque precisa de vida prática. Tiago 1:22 nos ensina: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos. Ou seja, eu só escuto a palavra, mas não pratico. Você está se enganando. Ah, eu estou num caminho que no trabalho eu tenho um tipo de comportamento, na igreja eu tenho outro tipo de comportamento, entre os amigos eu tenho outro tipo de comportamento. Você não está vivendo conforme a palavra. Você está no engano. Você está construindo a tua vida sobre a areia. Não caiam na filosofia de que todo lugar é a mesma coisa. Terra. E não adianta ir buscar fundamentos em outro lugar. Porque tudo, no final, é a mesma coisa, ou seja, a mesma terra. Eu moro numa região que a terra é igual, então não tem como mudar. Não acredite nisso, não caia nessa filosofia do engano. Para aqueles que acreditam nessa filosofia de vida, tenho apenas uma resposta. O reino dos céus não é qualquer lugar ou qualquer terra. É santo. O reino dos céus não é qualquer lugar, não é qualquer terra, é santo. Logo, você precisa de uma nova consciência para adentrar neste reino. Um caráter semelhante ao filho do rei, o Messias. Isso mesmo. Você precisa ter uma transformação ao qual você vai se assemelhar ao Messias, ao filho. Então, por fim, como desenvolver as raízes divinas? O caráter de Cristo. Vou dar apenas um versículo para você meditar. 1 João 2,6 nos ensina: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Ou seja, eu e você, nós precisamos construir um caráter assim como Cristo viveu aqui na terra. Humildade, gratidão, transparência, isso deve estar nos nossos corações, pois essa é a verdade. E vejamos agora alguns ensinamentos para a gente concluir esse dia de hoje. A primeira questão: as duas naturezas do homem. Nós vimos aqui hoje as duas naturezas do homem. A natureza natural, que está diretamente ligado sobre a sua realidade de vida neste mundo, deixando evidente por meio dos seus comportamentos, hábitos, estilo de vida, propósitos que se tornaram donos dessa terra. Ou seja, são pessoas que se tornaram donos dessa terra. Eles só conseguem enxergar isto daqui. Eles só conseguem ver, através da sua consciência, esta realidade, com começo, meio e fim, com um tempo determinado. Eles não conseguem enxergar outras coisas, ou outra coisa além disso. Ele não consegue entender ou enxergar a realidade por meio da palavra. Ele não consegue enxergar a eternidade. Ele não consegue enxergar o reino de Deus. Então, este é um tipo de homem com a sua natureza natural enraizada. A outra questão é a natureza divina. Por meio do relacionamento divino com o Pai e com o Filho e o Espírito Santo, sendo esta natureza uma graça oferecida pelo Pai, onde aqueles que aceitam essa graça não são merecedoras dela. É a primeira questão que precisamos entender. Nós não somos merecedor da graça que o Pai nos oferece. Mas compreende que receberam por causa do Filho. Sim, a gente compreende que a nossa natureza divina que recebemos do Pai, recebemos porque o Filho morreu por nós.
Ele foi crucificado por nós. Hoje está assentado à direita do Pai e virá julgar todos nós um dia. Portanto, edificar sua vida sobre a areia significa viver por meio da sua natureza natural e sentir-se pertencente a esse mundo. E na consciência dessa pessoa, tudo termina aqui, é temporário e por isso é necessário usufruir o máximo, pois tudo acaba quando a vida acaba. Perfeito, meus irmãos? Então, precisamos buscar o desenvolvimento da nossa natureza divina. Precisamos desenvolver em nossos corações a nossa natureza divina. Já quem edificou a sua casa sobre a rocha, despertou-se para o que é divino. Portanto, a sua natureza divina é despertada e os seus sentidos espirituais vivificados. E essas pessoas passam a viver de modo a preservar o que é eterno, ou seja, sua vida eterna, e a renunciar o que é passageiro. Sua vida neste presente momento. Para essas pessoas, aqui é um tempo finito, e eles estão com os olhos voltados para o que é infinito. Em outras palavras, estão com seus olhos voltados para a eternidade. Que este estudo possa contribuir com a sua vida, de modo de ele manter a esperança no que é eterno, para que aqueles que se tornam sábios construtores, tecendo a sua vida de acordo com a palavra do Eterno. Para aqueles que ainda estão com a sua vida sobre a areia, que possa servir de um divisor de águas. Sim, que você tenha coragem de romper com o que te prende neste sistema corrompido. E busque o Pai para fazer o resgate. Portanto, arrependa-se e viva por meio do sangue do Messias. Para concluir esse ensinamento de hoje, construir a vida sobre a rocha. Eu deixo aquela frase pelo qual a gente começou o ensino de hoje. É ter certeza sobre as incertezas da vida. Em outras palavras, é ter certeza que aqui nessa terra é temporário. E a eternidade, sim. É lá que você vai viver a plenitude da sua vida, é lá que você vai viver eternamente. Vamos fazer uma oração para a gente poder finalizar esse ensino e que cada um que aqui está, e aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir esse ensinamento em outro momento, eu gostaria que vocês orassem pedindo para o Senhor conduzir o seu caminho, conduzir a sua vida para que ela seja edificada sobre a rocha. Para que verdadeiramente você possa ser transformado e tornar-se semelhante ao seu Filho, que esteve aqui na terra, que deixou a sua palavra como direção para todos aqueles que nele crê. Então vamos orar e aí a gente conclui o nosso ensinamento de hoje. Amém? Pai, em nome de Yahshua, te pedimos a essa hora, neste momento, nos ensina a construir a nossa vida por meio da tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, a construir a nossa vida sobre a rocha. Nos ensina a conhecer a verdade, a tua verdade em nome de Yahshua. Nos ensina, por meio do teu Santo Espírito, a renunciar à carne, a renunciar às coisas que não provêm de ti, para que nós possamos viver como a tua palavra nos apresenta, de forma prudente, de forma sábia, de forma que te agrade, Senhor, conhecendo a tua verdade, em nome de Yahshua, para todo sempre, Senhor, que venha o teu reino em nossas vidas. Amém. Obrigado.
Que a paz de Yahshua vos acompanhe e até o próximo ensinamento, até a próxima aula. Amém.